a sua presença, viu? Talvez, eu acho que o som desse microfone está um pouco mutado. Primeiramente, muito obrigado ao convite da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aqui da Câmara dos Deputados. É uma grande honra poder estar representando nesse momento aqui a Secretaria de Agricultura e Pesca, representando aqui o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Agradecer, em primeiro lugar, ao convite e à receptividade aqui da mesa, nomes muito importantes e muito sérios envolvidos aqui nesta mesa hoje em relação ao tema aqui tratado, tema extremamente sensível, mas de grande relevância nacional. Agradecer a presença dos excelentíssimos senhores parlamentares que vieram aqui compor e debater conosco hoje. Agradecer os representantes do setor, os representantes da classe, principalmente e com grande reverência aos pescadores aqui presentes. A eles devemos todo o nosso respeito e atenção. E agradecer aqui em especial meus conterrâneos mato-grossenses, presidente da Federação da Pesca de Mato Grosso, e aqui na mesa Francisco Medeiros da Peixe-BR. Em relação ao que foi aqui tratado, principalmente ao que já foi aqui demonstrado pelo nosso amigo José Carlos, da Confederação Nacional dos Pescadores e Aquicultores, ao que foi posicionado, muito bem posicionado aqui pelo ex-ministro da Pesca e Agricultura, Altemir Gregolin, e alguns números e pontuações que foram feitas aqui pelo deputado Padre João, a quem agradecemos aqui o convite, e até alguns pontos tocados em relação ao período em que a pesca esteve abrigada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e em relação a esse período de transição, alguns pontos importantes que foram trazidos à baila da discussão aqui pelo Francisco Medeiros, da Peixe-BR. Tudo isso enriquece a discussão e fortalece cada vez mais a necessidade da união de todos em torno de uma breve, porém responsável solução para o setor. Nós temos algumas frentes sendo desenvolvidas hoje com a Secretaria de Pesca e Agricultura no Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, no MDIC, algumas coisas que a gente vai apresentar aqui, que a gente nem havia divulgado muito, justamente porque nesse período de transição alguns pontos já iriam ter um início de trabalho pelo MDIC, e aí até que houve esse momento em que se acelerou essa discussão da transformação, da conversão da Secretaria de Agricultura e Pesca em Secretaria Especial de Agricultura e Pesca vinculada à Presidência da República. No que temos, inclusive, é agradecer, aproveitar a oportunidade, agradecer a acolhida do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços à Secretaria de Agricultura e Pesca, ao ministro Marcos Pereira e ao secretário executivo Marco Jorge. Também um agradecimento especial à consultoria jurídica do MDIC, que muito tem nos bem apoiado e nos assessorado em algumas ações. Até tivemos recentemente a publicação da portaria 1275 em relação à regulamentação da profissão, do exercício profissional do pescador, em que sim foram levantados alguns questionamentos, e aí ontem culminou na suspensão dessa portaria. Obviamente temos que concordar que merece ser melhor discutida. Foi uma busca de solução mais rápida que a Secretaria buscou. Em momento algum quisemos prejudicar o setor, muito pelo contrário. É uma necessidade básica que a gente está discutindo aqui e que no passado tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Pesca e Agricultura. E em relação a essa discussão do exercício profissional do pescador, algo tão básico e necessário, até mesmo para o engrandecimento da economia nacional, tão fundamental, e a gente ainda está discutindo questão do exercício regular da profissão. Então, assim, a gente tem que avançar e muito. Porém, nós estamos num momento ainda, infelizmente, estruturante para a Secretaria, dado esse período de transição. Até uma apresentação que eu trouxe aqui, uma delas eu vou dispensar, que o ex-ministro Altemir Gregolin muito bem demonstrou os números do setor, demonstrou a força que o setor possui e as deficiências que a gente ainda apresenta mediante esse quadro de transferência de um ministério para outro. Nós tínhamos uma grande estrutura do Ministério da Pesca e Agricultura e contávamos com mais de 700 servidores, e não falo só em questão de tamanho do Ministério
em número de servidores, mas em tamanho do Ministério em relação às políticas públicas que ali eram desenvolvidas. E que de repente o Ministério, acabou o Ministério da Pesca, passou-se a estrutura para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com cerca de menos de 10% da estrutura que havia antes. Hoje nós temos, nós sentimos no dia a dia, no lidar diário com as demandas que chegam à Secretaria, a gente sente, para quem trabalhou no Ministério da Pesca, vê que diariamente estamos trabalhando com as mesmas demandas, com um número crescendo cada vez mais, com grandes discussões sendo ali levadas e a gente com cerca de 70 servidores para desenvolver esse trabalho. É um ambiente que não é nada confortável, porém, mesmo com esse quadro complicado de se trabalhar, nós temos total domínio do que nós estamos fazendo. Poderíamos estar fazendo muito mais, não falo só em relação a ter mais gente, não é isso, buscando, até essa questão foi discutida em relação a se buscar o status de ministério. O que se está buscando o status de ministério não é status pessoal, não é um status que vá massagear o ego de alguém, não é questão de ego, é o status que deve ser dado ao setor, é o status que é merecido ao setor. Tivemos aqui, conforme o deputado Padre João até nos demonstrou em relação à execução orçamentária, que vem caindo. Obviamente, um setor tão importante, um setor tão grandioso, com números tão expressivos, com potencial tão grande que existe no nosso país, abrigar a Secretaria de Agricultura e Pesca como secretaria, sem autonomia administrativa, sem autonomia financeira, realmente é segurar um gigante. Você segurar o crescimento de um setor que no mundo todo é líder no agronegócio. Durante o período em que esteve no Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, no MAPA, a gente vê que pelos números de execução, eles poderiam ter dado até uma atenção melhor para a gente. A gente sente que o MAPA, no que ele pode nos apoiar, ele realmente nos apoia. Em várias questões, o MAPA é nosso parceiro e necessitamos da parceria com o Ministério. Mas aí se vê pelos números, não tem como abrigar uma necessidade tão grande dessa para o país, tendo uma estrutura de secretaria. Essa questão de sanidade que foi levantada, em momento algum, nós tivemos o ego, o ímpeto de querer colocar ou querer impor com a Secretaria de Agricultura e Pesca essa questão de discussão de sanidade. Até discordo que aqui foi colocado em relação à exportação, porque o que foi discutido em relação a se trazer a sanidade para dentro da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca, essa discussão surgiu durante a votação do projeto de lei de conversão número 30 no Senado Federal. Foi trazido à baila pelos parlamentares e ela diz respeito apenas à questão interna, não entra nesse âmbito de se discutir a sanidade em relação à importação e exportação. Algumas coisas a gente consegue avançar hoje na Secretaria. No último dia 13 de outubro, foi publicado no Diário Oficial da União, que eu tive a oportunidade de elaborar essa nota técnica, e nosso secretário Davidson Franco de Souza, infelizmente não pôde hoje estar aqui presente, que é um grande defensor do setor. Foi publicado no Diário Oficial da União o certificado de acreditação de origem legal para exportação para o Chile, porque é uma novidade no setor, que a gente sempre importou do Chile e de repente surgiu um grande interesse deles em importar do Brasil. E aí, obviamente, a gente aproveitou esse canal, fizemos as discussões com a autoridade de pesca chilena, e aí no dia 13 de outubro foi publicado no Diário Oficial da União a regulamentação para exportação para o Chile, no que agora estamos recebendo já sinalizações de outros países interessados no mesmo mecanismo. É um mecanismo que surgiu devido a essa demanda, a esse interesse agora no país vizinho aqui em importar pescado do Brasil. Em relação ao que foi até muito bem apresentado pelo nosso amigo José Carlos da CNPA, que é uma das grandes dores que pegam hoje em relação ao pescador do Brasil, principalmente o pescador artesanal, que muita gente ainda vê como frágil dentro do sistema, tem sim ainda suas fragilidades, mas quando se soma a força da sua produção, é algo que é incontestável, inegável de se dar um merecido lugar de destaque para o pescador artesanal. A gente está sofrendo algumas sanções que vieram decorrentes de algumas ações que culminaram no bloqueio do SIS-RGP, do Sistema do Registro Geral da Pesca, que é hoje coordenado ali justamente pelo departamento em que estou à frente, Departamento de Registro, Monitoramento e Controle da Agricultura e Pesca.
em que em janeiro de 2015 o sistema foi fechado devido às orientações dos órgãos de controle, que é o que se discute muito em relação à fraude envolvendo seguro-defeso. Obviamente, deixar bem claro que pescador não é fraudador. Isso é muito importante e tem que ser colocado em alto e bom som, que o pescador, repito, merece todo o nosso respeito. Pescador não é fraudador. E se há de fato a fraude no sistema, ela tem que ser levantada de verdade. Agora, não é justo o que está acontecendo hoje, concordo. O pescador ser penalizado por aquele que utilizou errado a ferramenta. Em relação a isso, estamos trabalhando de uma maneira bem intensa, com o apoio da Secretaria Executiva da Casa Civil, com o apoio do Ministério do Planejamento, com reuniões semanais desde o mês de fevereiro, reuniões semanais da CEMAP, que é o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas Federais. E não estamos sozinhos nisso. As reuniões elas têm sido constantes, semanais, estão bem evoluídas, em que a gente tem a presença efetiva da Secretaria Executiva da Casa Civil, do Ministério do Planejamento, da Controladoria Geral da União, do Ministério do Meio Ambiente, da Dataprev, dos Correios, enfim, tem uma série de órgãos que estão participando, discutindo conosco, juntamente com toda a atenção do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço, em que a gente tem evoluído muito nas conversações e a gente tem que, inclusive, apresentar um resultado o mais rápido possível para a sociedade em relação ao recadastramento do pescador. Quando a gente fala em recadastramento do pescador no Brasil, e que vai ser um fruto de uma solução integrada trazida por esse trabalho com a CEMAP, e quando eu falo em solução integrada, não é só se desenvolver um software do CISA-RGP. Os órgãos de controle eles justamente trouxeram essa recomendação em que um dos argumentos mais fortes que ali estão é que o CISA-RGP, o sistema que foi desenvolvido no passado e que hoje está ali bloqueado, que a gente não pode inserir novos pescadores no sistema, no que diz respeito ao exercício da pesca naqueles que têm direito ao seguro-defeso, o sistema ele não faz cruzamento de dados. Inclusive o sistema embaralha dados. E aí isso foi constatado, os órgãos de controle bateram muito em cima disso, porque hoje, se a gente reabrir esse sistema, você pode cadastrar quem já morreu para receber seguro-defeso. Eu que estou neste cargo hoje, eu posso de repente me cadastrar e receber seguro-defeso. Então isso não é justo com o pescador principalmente. Mas não tem como se resolver isso da noite para o dia com cerca de 70 servidores na Secretaria de Agricultura e Pesca. E então houve essa sensibilidade da Presidência da República, da Casa Civil da Presidência, do Ministério do Planejamento que está acompanhando conosco, Secretaria de Tecnologia do Ministério do Planejamento está bem avançada em relação ao desenvolvimento da nova solução. E a nova solução não vai ser só sistema, é uma solução integrada que vai poder tanto oferecer um sistema eficiente para o recadastramento do pescador, principalmente com cruzamento de dados, que eu acho que nesse ponto é o mais importante, quanto você ter uma base de dados eficiente que possa atingir e chegar dentro da realidade, e não só isso, também poder começar a gerar estatísticas, que é um ponto que está pegando para a gente. Como a cada ano foi se diminuindo o investimento e o recurso disponível para a Secretaria, algo que nos faltou foi justamente recurso para se investir em atualizações das nossas ferramentas de monitoramento, atualizações das nossas ferramentas de estatística, que é uma obrigação que nós temos e que, passada essa primeira fase agora logo em breve a gente poder chamar a sociedade para o recadastramento do pescador, a gente poder lutar por recurso para conseguir atualizar essas ferramentas de monitoramento, controle e se gerar estatística. Em relação ao que foi colocado aqui em relação à portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente tem inclusive participado das reuniões da CEMAP conosco. A gente já iniciou as discussões porque não é justo. Espécies que não tem ninguém melhor do que o pescador para conhecer o comportamento da pesca, o comportamento do pescado. E com base nisso, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, poder fazer a sua avaliação e, enfim, se definir a melhor forma do defeso. Mas aí a gente defende o defeso, defendemos, mas esse defeso ele tem que ser feito de forma responsável, não só em relação à responsabilidade ambiental, mas em relação à responsabilidade social no que atinge a vida principalmente do pescador.
E se fazer um defeso de forma responsável, envolve também, que é o que a gente já tem suscitado esses levantamentos, alternativas de pesca. Porque se ele não pode pescar em dada região, dado tipo de pescado em dado período, deve haver uma alternativa de pesca. E não só isso, um dos nossos grandes anseios em a Secretaria, hoje, a Secretaria de Agricultura e Pesca, voltar a ter sua autonomia como secretaria especial vinculada à Presidência da República, é justamente poder oferecer fomento, justamente poder oferecer estímulo, né, para o setor, linhas de estímulo para o setor. Existe uma discussão em relação à presença da Secretaria na estrutura do Ministério da Agricultura, no mapa, porque há uma concorrência com outros setores do agronegócio. A pesca, inclusive, nós defendemos veementemente, como Secretaria de Agricultura e Pesca, o reconhecimento efetivo da pesca como agronegócio. Assim como existem várias linhas de financiamento, várias linhas de estímulo, e o estímulo à linha de produção, principalmente um fenômeno recente que a gente viu, em relação às linhas de produção que foram criadas para a cadeia produtiva do frango. E aí a gente tem hoje uma média de, às vezes, até R$4 no valor do quilo do frango na ponta no supermercado. A gente pode ter esse fenômeno com o pescado. A gente vê assim, a produção com o peixe-BR, hoje tem uma produção de altíssimo nível de filé de tilápia. É algo assim que a gente tem que relevar e reconhecer o nível, né, de produção que eles atingiram e a qualidade. Da mesma forma que eles produzem nesse nível de qualidade, outras empresas do setor também poderem produzir e com um preço muito mais competitivo. Algo que o ex-ministro Altemir Gregolin colocou aqui em relação a se discutir questões de carga tributária, somos totalmente favoráveis. Quanto mais favorável a carga tributária em relação à produção do pescado, mais facilmente ele vai poder ser adquirido pela população, teremos um preço mais competitivo e teremos um estímulo à cadeia produtiva. E quando se fala cadeia produtiva do pescado, não se envolve somente o pescado tradicional em si, não só a apicultura tradicional em si. Eu creio que todos que aqui estão, de vez em quando visitam seu médico, precisam de um médico, de vez em quando necessitam de um engenheiro, mas você precisa ser um pescador todo dia. Mesmo que você não vai se alimentar do pescado na mesa naquele dia, mas principalmente existe um grande mercado que existe em relação ao resíduo do pescado, e ele está presente até mesmo na roupa que a gente veste, está presente na indústria farmacêutica, está presente na indústria dos cosméticos, está presente inclusive na indústria aeroespacial. Então é o que eu falo, você necessita de alguns profissionais como médico, engenheiro, advogado algumas vezes na vida, e o pescador você necessita dele todo dia. Porque se não tiver, se essa produção tiver uma queda abrupta na economia, ela derruba a economia de qualquer país. Ao mesmo tempo que, estimulada, ela pode ser uma grande solução e um grande ponto de apoio, um grande ponto de crescimento para o nosso país. Nesse momento agora, em que em alguns momentos foram discutidos, foi discutido aqui na mesa que de repente há interesses pessoais ou questão de status da ida da Secretaria para a Presidência da República, recebendo então status de ministério, repetindo, não é uma questão de status pessoal, mas sim questão de status ao setor, status que é merecido ao setor, começando pelo pescador artesanal, passando pelo pescador ornamental, chegando à pesca industrial, chegando até a indústria do pescado. E a gente quer mais estimular que o pescador não só fique dependendo do assistencialismo. E eu falo assistencialismo no bom sentido, porque seguro-defeso é um direito trabalhista assegurado ao pescador, um direito seu adquirido, e que aquele que faz jus a esse direito tem todo o direito de recebê-lo. Mas a gente não quer que ele fique restrito a isso. A gente quer que o pescador tenha a sua criação de tanque escavado, ou seja, tanque-rede, ou seja lá o que for, a gente poder desenvolver linhas de produção com o pescador artesanal. A nossa imagem, inclusive, que a gente faz do pescador artesanal, vai além do nome pescador artesanal. Assim como se evoluiu dentro das sociedades empresárias. E a gente discute muito isso no MDIC hoje, inclusive com a Secretaria de Comércio Exterior e com a CAMEX. Assim como se evoluiu nas sociedades empresárias o conceito do microempreendedor individual, eu acho que esse conceito também ele tem que ser levado ao pescador. E ele tem que ter estímulo e mais financiamentos e formas alternativas de gerar emprego e renda, além do que ele já gera hoje.
não só os números da indústria são muito expressivos, mas o pescador artesanal, quando reunido o seu trabalho, ele produz grandes fontes de riqueza, grandes fontes de divisa, e a gente vê isso claramente nas economias, principalmente dos estados do Pará, do Maranhão, da Bahia e do Amazonas. Quando você tem a presença do pescador artesanal nos números da economia do estado, aí você vê a força do setor. E até colocar aqui uma frase, uma citação de do poeta maranhense Gonçalves Dias, da canção do Tamoio, os 2 trechos iniciais, bem importantes. Não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate, que os fracos abate, e aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. Independente da posição e da ideologia política e social de cada um que está hoje aqui presente, eu quero agradecer e deixar bem claro que a união nesse momento é muito importante. Eu vejo que todos aqui, independente do seu posicionamento, estão interessados no crescimento, no empoderamento e no engrandecimento da pesca e da agricultura no Brasil. Muito obrigado. Agradecemos, Mário Palma, da Secretaria da Pesca